Marvel Super Heroes Secret Wars, que ficou conhecida como Secret Wars, Guerras Secretas aqui no Brasil, é oficialmente a primeira mega saga dos quadrinhos, mas ela não foi feita pensando nos quadrinhos. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Em junho de 1982, a Marvel criou a sua primeira minissérie. Ela tinha 3 edições e foi até agosto daquele ano. O roteiro era do Mark Gruenwald, com arte do John Romita Jr. e do Bob Layton. O nome da minissérie era Marvel Super Hero Contest of Champions, que no Brasil ficou Torneio dos Campeões. No fiapo de roteiro, a história é a seguinte: o Grandmaster, que é uma das entidades cósmicas da Marvel, eu não lembro o nome dele no Brasil, ele desafia um ser misterioso, que depois a gente descobre ser a morte, porque o seu parente, amigo, colecionador, que você conhece como Benício Del Toro nos filmes, né, dos Guardiões da Galáxia, do universo Marvel no cinema, o colecionador tinha morrido, então o Grandmaster quer disputar, né, para ver se traz ele de volta. E eles então sequestram diversos super-heróis, levam para esse planeta, dividem em times, né, o time do Grandmaster e o time da Morte, e eles vão se enfrentar entre eles lá e quem vencer no final ressuscita ou não o colecionador. Os super-heróis envolvidos nessa maluquice aí foram diversos super-heróis, né? Tem Capitão América, tem Capitão Britânia, tem a Mulher Hulk, tem o Coisa, tem o Demolidor, tem o Squash, o Wolverine, a Mulher Invisível, o Pantera Negra, o Homem de Ferro, o Punho de Ferro, tem a galera. Vale como registro histórico, tá? Corta para 2 anos depois. A Marvel então resolveu requentar essa ideia e então nasceu Marvel Super Heroes Secret Wars, apenas Secret Wars. Tinha roteiro do Jim Shooter, arte do Mike Zeck e também a arte final do Bob Layton. Ela é oficialmente a primeira mega saga dos quadrinhos, porque ela tem 12 edições que vão com capas de maio de 1984 até abril de 1985, e além disso ela teve em diversas edições mensais da Marvel durante esse período. Ok, Crise nas Infinitas Terras, que vai sair um pouquinho depois da DC, é oficialmente a grande mega saga que mudou o mercado, que tenta ser repetida até hoje, etc. Porque a Crise tem ali uma qualidade, né, que a Guerras Secretas não tem. A Crise tinha um motivo editorial para existir e tal, e Guerras Secretas não tem nada disso, como eu vou explicar agora para você por que a Marvel resolveu fazer essa tal mega saga Secret Wars. Usando a própria definição de Deus ex machina, que a gente aprendeu lá com os gregos, né, que é quando um deus entra na história e interfere no roteiro, leva a história para algum lugar. Usando isso, o Jim Shooter, então editor-chefe da Marvel, fez a seguinte história. Aparece uma entidade poderosa chamada Beyonder, então esse deus aí, ele sequestra, né, diversos heróis e vilões e leva para o Battle World, que é um mundo que ele cria lá onde vai ser essa arena de batalha. Do lado dos heróis, nós temos nos Vingadores o Capitão América, a Capitã Marvel, Mônica Rambeau, não é a Carol. A gente tem o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, não é o Tony Stark, é o James Rodney, né, o máquina de combate, que está usando a armadura do Stark na época. A Mulher Hulk, o Thor, a Vespa e o Hulk. Do Quarteto Fantástico vão 3 membros: o Tocha Humana, o Senhor Fantástico e o Coisa. Solos tem o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha, e no lado dos X-Men a gente tem o Colossus, o Cíclope, o Noturno, o Professor Xavier, a Vampiro, o Wolverine e o dragãozinho lá da Kate, né, da Kate Pryde, né, o Lockheed. O Magneto, ele vai junto, aí considerado herói, porque ele tá naquele momento da vida dele lá, que ele tá começando a virar, né, um anti-herói, tô começando a mexer na biografia dele, a questão, né, dos judeus, tal, tudo. Então ele já não é mais um vilão só, 100% malvado. Então o Magneto, ele vai nesse meio termo aí. Do lado dos vilões tem coisas importantes, mas tem uma cacaiada absurda. Assim. A gente tem o Homem Absorvente, tem o Doutor Destino, o Doutor Octopus, tem a Encanto, que é aquela vilã do Thor, junto com o Clown, né, que é o parceiro dela lá, o Fortão também. Tem o Kang, que vai aparecer agora, também apareceu agora na série do Loki, né, vai aparecer no cinema, né, o Kang, o Conquistador. Tem o Lagarto, tem o Homem Molecular, tem a Titânia, tem o Ultron e tem a gangue da Demolição, que são aqueles 4 fuleiros, né, que trabalhavam na construção civil, ganharam poder e tal. Então, esses são os vilões.
E tem o Galactus, para mostrar que o Beyonder é maravilhoso, é poderoso demais, até o Galactus foi levado para ali. Só que como o Galactus é poderoso demais, a sacada de roteiro do Jim Shooter é super sutil. O Galactus fica dormindo, deitado ali no chão, ele não acorda, porque se ele acordar, acabou a história. Então o Galactus fica ali no chão. Eu não vou dar spoiler, porque apesar de já ter décadas, agora com o anúncio da adaptação, muita gente pode querer ir atrás e ler, né? E tem à disposição aí, né? A Panini republicou e tal, então eu não vou dar nenhum spoiler. O que eu posso falar é que em 1986, quando ela saiu aqui no Brasil, eu tinha 12 anos. Como qualquer criança, eu fiquei maluco com essa história. Eu ia toda semana na banca incomodar o tio da banca perguntando se tinha um número novo, porque era muito legal ver esse monte de personagem na mesma revista. E se você está achando esse roteiro bobo e parecendo só uma brincadeira de criança, é porque era justamente isso. No nosso livro, História dos Quadrinhos Estados Unidos, nós colocamos declarações do próprio Jim Shooter contando como é que foram os bastidores do Secret Wars. E agora eu vou ler uns trechinhos para você, então, para você entender o que estava acontecendo e como é que saiu essa ideia. O caminho que levou a Marvel Super Heroes Secret Wars começou quando a Kenner Toys licenciou o DC Universe para uma linha de bonecos de ação para meninos. Seu concorrente, a Mattel, já tinha sua linha de bonecos de ação He-Man, que estava indo muito bem, mas queria bancar a aposta caso os bonecos de personagem de quadrinhos se tornassem a moda. Então eles vieram à Marvel para falar sobre o licenciamento de nossos personagens. Uma coisa que eles exigiam de nós era um evento, uma publicação ou série especial para ajudar a lançar a linha de brinquedos. Ofereci uma ideia que foi sugerida por cerca de uma dúzia de leitores, geralmente os mais jovens, no correio de fãs todos os dias. Uma grande e épica história com todos, ou muitos, dos heróis e vilões nela. Todos concordaram. Analisamos várias ideias de nomes para a linha e as séries de brinquedos. Os testes de grupo de foco da Mattel indicaram que as crianças reagiram positivamente às palavras Wars, guerras, e Secret, segredo. Só que a interferência da empresa não parou nesse início. Eles foram delimitando praticamente tudo, como o Jim Shooter contou. A Mattel tinha vários outros requisitos. Doutor Destino, eles disseram, parecia muito medieval. A sua armadura teria que ser de alta tecnologia. O mesmo aconteceria com o Homem de Ferro, porque os seus grupos de foco indicaram que as crianças reagiram positivamente, etc. Ok. Eles também disseram que deveria haver novas fortalezas, veículos e armas, porque eles queriam combinações, mercadorias com valor mais alto no ponto de venda e adicionais. Ok. Quando chegou a hora de realmente fazer isso, eu percebi que só eu poderia escrevê-lo. O motivo do Jim Shooter resolver ele mesmo escrever a história foi para evitar dor de cabeça. Ele sabia que os roteiristas, a equipe criativa de cada revista ia ficar puto. Os times iam ficar putos com as interferências da Mattel. Tu imagina, tu tá escrevendo lá o teu gibi mensal, tu tá fazendo todo o teu roteiro, tá, e de repente tu é obrigado a botar um carrinho lá para vender carrinho, uma espada, uma fortaleza. Meu, não ia rolar. Né? Fazer alguma coisa na vida do personagem que interfere. Eles iam, ou mesmo que não fosse no gibi mensal, que fosse dentro da história, o cara de repente não ia concordar. Não, peraí, meu personagem não faz isso, tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, o Jim Shooter resolveu assumir para ele, porque ele pode ter todos os defeitos do mundo. A gente já fez até um vídeo especial aqui, eu vou deixar o link se você não viu, contando um desses momentos, né? O Jim Shooter é praticamente a pessoa mais odiada no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. Então a gente tem um vídeo aí contando um desses momentos. Mas como qualquer pessoa, ele não tem só um lado ruim, ele tem um lado bom também. O lado bom dele é que ele realmente sabia o que estava acontecendo em todas as revistas. Ele lia, ele acompanhava todas as revistas, ele não era um editor-chefe apenas figura decorativa. Só que esse é o problema. Muita gente critica que ele interferia demais no trabalho das equipes. Então ele sabia o que estava acontecendo, logo ele podia escrever. E se alguém fosse chegar ao ponto de ter um atrito, mas eu não concordo, como tirano que ele era, e essa é a grande crítica a ele, como tirano que ele era, ele ia dizer, não, vai ser assim, cala a boca, e acabou. A expressão que ele usa na entrevista é que ele, assumindo para ele o roteiro, ele evitou que tivesse um banho de sangue nos corredores da Marvel. Como ele era um editor-chefe bem tirano, o roteiro ia ser dele, ele ia tratar direto com a Mattel e ponto final. Apesar de evitar um banho de sangue dentro da Marvel e ser um estrondoso sucesso de vendas,
talvez o maior sucesso de vendas do Jim Shooter como editor-chefe da Marvel, a série não evitou a sensação que causou em todo mundo que leu, que era apenas um anúncio para vender bonequinho dividido em 12 edições. Tudo ali é forçado e é desnecessário. A parte que seria legal, que é o conflito entre os próprios heróis, porque eles têm opiniões divergentes entre eles, não é desenvolvido. Na época ela foi malhada, porque a gente já tem uma mídia especializada em quadrinhos, lembre disso, né? Anos 80 já tá a mídia consolidada. Então ela foi assim, ela foi achincalhada, destruída pela crítica, e ela envelheceu pior ainda. Por coincidência, eu reli ela ano passado. Gente, tem partes assim, ó, que não dá para acreditar que tu tá lendo aquilo ali, que aquilo ali foi publicado, principalmente em relação às mulheres. Tem cenas e diálogos envolvendo a Vespa, envolvendo as vilãs, desculpa, que assim, ó, é uma vergonha alheia. Tu lê aquilo, meu Deus do céu, assim, ó, nem nos anos 40 a gente acha cenas tão absurdamente machistas com algumas personagens, assim, ó, é muito ruim. Confirmando a péssima recepção que ela teve junto à crítica e junto aos leitores e leitoras que tinham idade para sair de casa sem autorização dos pais, no maravilhoso livro American Comic Book Chronicles dos anos 80, o Kate Dallas e vários pesquisadores, né, que trabalham com ele nesse livro, eles colocam uma declaração, uma entrevista com a Carol Kalish, então gerente de vendas da Marvel, que trabalhava com o mercado direto, com as comic shops. A Carol foi vender para os lojistas o Guerras Secretas 2. Sim, eles fizeram isso, eles fizeram uma continuação, e tudo é pior. Tudo, tudo. O Beyonder vem para a Terra num visual espacial do Don Johnson no Miami Vice, fica assediando as personagens. Gente, assim, ó, é terrível, terrível. Mas voltando aqui para o nosso papo. Quando a Carol foi apresentar o Guerra Secreta 2 para os lojistas, ela foi vaiada. Ela foi vaiada pelos donos das comic shops. E eles colocam no livro a declaração dela neste momento. Ela diz: sejamos honestos, Secret Wars era uma porcaria, certo? Mas vendeu? Sim, vendeu muito e teve pelo menos um efeito significativo na cronologia da Marvel. Mudou o visual de uma das estrelas da casa, talvez a maior estrela da casa, que é o Homem-Aranha. É em Secret Wars que o Peter Parker faz o seu novo uniforme preto. Óbvio que a Mattel adorou, porque ela ia ter 2 bonequinhos do Homem-Aranha para vender para as crianças. Ela ia ter o Homem-Aranha tradicional e o Homem-Aranha com a roupa preta. Só que o novo uniforme do Homem-Aranha, que vai dar origem ao Venom, o novo uniforme do Homem-Aranha, ele não surgiu em Secret Wars e muito menos estreou nos quadrinhos, nas bancas, em Secret Wars. Mas isso é papo pro nosso próximo vídeo. E justamente para falar do Secret Wars aqui no Brasil, eu chamei um amigo muito especial. Toda a questão em torno da celeuma, Guerras Secretas, se deu por causa do descompasso entre a nossa cronologia Abril e a continuidade das publicações da Marvel. Nós vimos desde 1979, na Abril, sincronizando as melhores fases das personagens Marvel, que a gente gerenciava, e a expectativa da gente era que em torno de 1986 essas fases todas estivessem sincronizadas 3 ou 4 anos atrás das publicações americanas. Então, em 1983, a Marvel fez um acordo com a Mattel para a produção de brinquedos com base numa história em quadrinhos, e em 1984 lançou Marvel Secret Wars. Eu fiquei sabendo da minissérie e pensei, legal. Em 1988 ou 1989, depois que a gente já tiver concretizado a sincronia toda dos nossos personagens, a gente lança esse material. Mas então vem cada grossa, porque a Marvel entrou em contato com a Abril e informou que a Gulliver ia lançar os brinquedos aqui no Brasil. E a minissérie tinha que ser lançada junto com os brinquedos, em 84. Foi aí que eu me desesperei,
porque as personagens Marvel, em 1984 nos Estados Unidos, estavam em fases muito mais adiantadas que as mesmas personagens lá no Brasil. A Ororo, que na nossa cronologia ainda estava com o visual de Rainha dos Ventos, na maxi-série Guerras Secretas, ela aparecia com o look punk. O professor Xavier, que na nossa cronologia ainda estava paralítico, nas Guerras Secretas estava de um lado para o outro andando todo lépido. O Homem de Ferro não era mais o Tony Stark, era o James Rhodes, e havia uma Capitã Marvel que não existia ainda na nossa cronologia. Do jeito como foi publicado nos Estados Unidos, Guerras Secretas não podia ser publicado no Brasil em 1984. Ela revelava muitas mudanças que os leitores brasileiros só viriam a conhecer 4, 5 anos no futuro. Era, na verdade, a mãe de todos os spoilers. Publicar Secret Wars daquele jeito e a contra tudo que a gente havia feito nos últimos 5 anos. Desde 79, a gente tentava exaustivamente passar a ideia de um universo coeso em que as coisas aconteciam simultaneamente. Então nós modificávamos histórias e modificávamos situações e textos para dar essa sensação para o nosso leitor. Apesar de, na época, eu e o Elcio sermos as duas únicas pessoas que decidiam o que ia ser publicado na Marvel no Brasil, a gente não tinha mesmo poder. A diretoria da Abril não se importava com o que a gente publicasse, contanto que os gibis vendessem. Fora isso, eles deixavam qualquer um decidir. E esses quaisquer uns éramos eu e o Elcio. Mas, numa situação dessas, com a Abril, a Marvel, a Mattel e a Gulliver decidindo que o gibi ia ser publicado, a minha opinião e a do Elcio não contava para nada. Com a decisão tomada a despeito da nossa opinião, não tinha outra coisa a fazer, a não ser fazer o que a gente já vinha fazendo desde o começo. Editar as histórias. Só que de uma maneira muito mais intensa. Edições muito mais pronunciadas. E foi isso que nós fizemos com essa minissérie. Nós modificamos bastante coisas nelas. Nós suprimimos personagens, nós modificamos personagens, nós mudamos o final da história. A história que deixava uma série de pontas abertas que iam repercutir nas revistas de linha de vários personagens, virou, na nossa edição, uma história fechada, em que as coisas voltavam ao princípio, ao que havia antes. Como a trama não era muito elaborada e a profundidade do psiquismo das personagens também não era o forte da história, nós não tivemos muita dificuldade, em grande parte da maxi-série, para fazer as modificações que a gente precisava. Então, a gente bolou que o Beyonder, que era a criatura, a entidade que provocou toda a situação das Guerras Secretas, precisava que todos os vilões e heróis estivessem no auge de sua potência e de sua agressividade. Então essa foi a desculpa para a gente dizer que o Beyonder transformou a Ororo da sua versão Rainha dos Ventos para a versão punk mais agressiva. A mesma coisa valeu para o professor Xavier, quer dizer, nós dissemos que ele começou a andar por ação, por obra e graça do Beyonder, que precisava do professor na sua melhor forma física. Em alguns momentos também a gente modificou a cor da pele do James Rhodes, que era o Homem de Ferro na Secret Wars americana, para que ele passasse a ser o Tony Stark, que ainda era o Homem de Ferro para nós na época da nossa cronologia. E modificamos também alguns textos. Uma das coisas que foi muito vantajosa é que raramente o James Rhodes apareceu sem capacete, então isso não era muito complicado. A Mônica Rambeau, que era a Capitã Marvel na época do Secret Wars nos Estados Unidos, ela ainda não existia para nós na nossa cronologia, então a gente simplesmente apagou, e onde ela
aparecia, nós demos um jeito na história para que a omissão dela passasse despercebida. O mais difícil, mas também não foi nada trabalhoso, foi modificar o final, que era o final com várias modificações e várias implicações nas revistas de linha que iam dar sequência à vida das personagens. E nós então fizemos um final fechado, em que tudo voltava a ser como era antes. O Homem-Aranha voltava a ter o seu uniforme azul e vermelho habitual e o uniforme preto desaparecia. O Coisa retornava para a Terra junto com o Quarteto Fantástico e não ficava no planeta das Guerras Secretas como nós sabíamos que aconteceria nos Estados Unidos, quando aí começou uma revista própria do Coisa no planeta das Guerras Secretas. E a Mulher Hulk, que assume o lugar do Coisa no Quarteto Fantástico, na nossa versão, retorna para os Vingadores junto com eles para a Terra. Quando chegou a época de Guerras Secretas serem realmente publicadas na nossa cronologia, alguns anos depois, a Abril fez um resumão das 12 edições e publicou essas páginas, esse resumo, numa das edições do Capitão América. Tem muita gente que até hoje reclama disso, mas foi uma decisão bem acertada. Todo mundo ficou contente. A Mattel e a Marvel receberam os royalties dos seus brinquedos e publicações. A Abril lançou uma minissérie que vendeu muito bem. A Gulliver, os seus brinquedinhos. E os leitores não tiveram o seu prazer estragado com revelações antes do tempo e coisas incompreensíveis para eles. Claro que naquela época dava para fazer isso, porque nós tínhamos dezenas ou centenas de milhares de leitores mais interessados em ler histórias legais de um universo compartilhado do que uns 500 gatos pingados com 35, 40 anos, loucos para preencher as suas prateleiras com lombadas bonitas. E com tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, vai demorar um tempão para os leitores e para as leitoras poderem conferir todo o Secret Wars, né, toda a série, né, sem nenhuma mexida. Não que isso seja grande coisa. Ó, chegou a nossa tarde, é a hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, diga sobre o que você quer saber, e daqui a pouco eu volto então para mais. Não, daqui a pouco não. Agora, já rapidinho, eu vou voltar para a gente falar do uniforme preto do Homem-Aranha. Até daqui a pouco.